Essa semana começa a terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense recebe a Aparecidense de Goiás já amanhã e o Botafogo pega o Capital do Distrito Federal quarta-feira no Nilton. Botafogo que vem embalado depois de aumentar a freguesia do Fluminense. 8 vitórias seguidas, que coisa impressionante. O primeiro gol do Botafogo foi do Vitinho, jogada lá pela direita, chegou de frente pro gol, fez 1-0. E já no fim do jogo, um contra-ataque, uma bola perdida ali pela defesa do Fluminense, Savarino vai fazer esse belo gol. Aliás, Savarino, Igor Jesus jogaram muito bem essa partida. O Fluminense está descansando até agora. O fogo dele ganhou. Aí, Bigode. Eu não torço pelo Botafogo, não é o meu time de coração, mas sim, eu tenho um carinho, time de fígado, de eu costela. tenho um carinho pelo Botafogo e é um grande absurdo você dizer que o primeiro tempo não foi bom, porque o primeiro tempo foi maravilhoso, especialmente pela ótica do botafoguense. Demais! Eu acho que a gente gosta muito de criticar, né, quando as coisas não vão bem, mas o Renato Paiva, ele foi muito bem nas escolhas dele para esse jogo. Você mexer no esquema, você jogar com 2 centroavantes, você faz com que o Igor Jesus tenha mais liberdade. E isso foi elogiado pelo próprio Igor Jesus depois do jogo. A gente bateu um papo com ele lá no estádio. E para mim ele foi um dos grandes nomes desse jogo, desse duelo contra o Fluminense, porque o Savarino também, minha Nossa Senhora. O que esse venezuelano tá jogando é brincadeira, é brincadeira. Ele tá jogando muita bola e a gente conseguiu, eu pelo menos consegui observar, eu estava no estádio, inclusive, trabalhando, que o Savarino não ficou tão sobrecarregado assim como vinha acontecendo nos últimos jogos. E o Igor Jesus participando muito mais do jogo. Eu acho que isso deu uma outra dinâmica para o time do Botafogo, porque você deixava o Mastriani lá dentro e aí ele ficava entre os zagueiros, enquanto o Igor Jesus rodeava e conseguia, nessa movimentação, gerar muito espaço para o Botafogo e até mesmo construir algumas jogadas de perigo. Então foi uma vitória absolutamente incontestável do Botafogo, pelo que o Botafogo produziu e pelo que o Fluminense não produziu. Talvez se a gente pudesse falar algo de positivo do lado do Fluminense nesse jogo, foi o Fábio, que também é chovendo molhado, né? É um profissional absurdo, que um cara que tem a idade que ele tem e continua performando de uma forma assim, que é muito raro no futebol mundial. Eu não digo nem só aqui no Brasil, mas é raro no futebol mundial você ver um cara com 44 anos fazer o que o Fábio faz. Então, acho que é importante o Fluminense também ter um pouco de olho aberto, porque, tudo bem, o último jogo foi com um time alternativo, um empate, mas esse jogo contra o Botafogo, você ter ficado no Rio de Janeiro uma semana só treinando, e você chegar dentro do jogo, você não demonstrar praticamente nada, é perigoso. Bigode, vamos pra polêmica agora. Bota aquela, Pedrinho! Quero a opinião de você aqui no YouTube. É pra largar o dedo. É pra ficar à vontade. Muita gente reclamando de um possível pênalti no John Arias. Para o Fernandão, só é pênalti se quebrar a perna, se tiver fratura exposta, se tiver que ligar pro SAMU, cara. Bota o lance na tela aí. É só você olhar pro John Arias na hora que ele percebe a chegada do Gregory. Olha o John Arias, ele deixa o corpo... Pô, mas isso não é parte do gatilhozinho que os atacantes usam, bebê? Perfeito, mas o contato também faz parte do jogo. Ah, entendi. E se não quer contato, vai jogar vôlei, vai jogar Olha, futevôlei. o vôlei BR vai te cancelar. Não tem nada a ver. Depois que falamos de Altinha aqui, fomos cancelados, Lívia. É só pelo um pessoal da esporte que Altinha. não tem contato físico. Ponto. Nada contra ou a favor. Se não quiser contato, vai jogar esse tipo de Bigode, esporte. Felipe Fera, fale no microfone, você não é um machão? Cotovelo nas costas, empurrão, pênalti. Flávio Amêndola. O empurrão nas costas Peraí. tem que ter a Contundência. gravidade. É isso aí, Contundência. pô. Não, por favor, fala, Flavinho. Ó, eu acho que... Eu não marcaria o pênalti. Eu acho que o Arias, ele espera o contato do Gregory, mas você tem um ponto interessante, que se fosse fora da área, provavelmente marcaria uma falta. Claro que marcaria. Provavelmente marcaria a falta. Claro que marcaria. Mas eu Fora da área, né? Vendo o lance na velocidade normal, pra mim não é pênalti. É isso. Mas Porque aí se você bota em câmera lenta, aí fica complicado. E outra coisa, só pra não dizer que o pessoal do Tricolor fala, não, mas só contra o Fluminense. Eu não marcaria o pênalti no Arrascaeta também. Eu tenho toque no pé do Arrascaeta, mas o Arrascaeta tinha o controle da jogada e ele opta por não jogar. Machucou o pezinho dele. Não, machucou Não, nada. Machucou o pezinho. Machucou nada. Concordo com o Machucou Flavinho. o pezinho. Pra mim, Concordo nenhum com o dos Flavinho. dois Mas o cara tá com dor no pé, ele vai andar como, pô? Não. Tá com dor nenhuma. Vocês agora são flanelinha de dor da vida dos outros. Não. Você também que é muito complacente. Pra mim, meu irmão, a favor do meu time, na dúvida é pênalti. Não tô nem aí pra Qual é o você. teu time? Não sei. Pra mim, os dois foram pênaltis. Não, sacanagem, de ontem eu fiquei na dúvida. Mas se fosse fora da área, ele ia dar. E o do Flamengo, pra mim, Esse eu pênalti, também claro. acho. Se Esse fosse aí. fora da área, ia Mas
Deixar o vídeo para falar sobre Dudu, que não deve mais jogar com a camisa do Cruzeiro. O primeiro a tratar sobre o tema foi Pedro Lourenço, Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, que foi flagrado respondendo a um torcedor e dizendo que o Dudu vazaria. Foi esse o gesto que ele fez. Perguntaram, o Dudu fica ou vai embora? E o Pedro Lourenço fez assim. Depois a gente descobriu que o motivo do afastamento do Dudu no jogo contra o Vasco se deu porque internamente ele pediu a demissão do técnico Leonardo Jardim. O Jardim não gostou e disse que não trabalha mais com o Dudu. Que veio uma outra informação importante, já tem clube da Série A de olho na contratação do ex-atacante do Palmeiras, o Botafogo, sinalizou o interesse em contratá-lo para contar com o Dudu para o Mundial de Clubes. Torneio marcado para junho e julho, vale a lembrança de que o Botafogo pode contratar jogadores a partir de 2 de junho. Janela que abre poucos dias antes da competição. Não me surpreenderia que o Cruzeiro topasse liberar o Dudu de forma imediata, ainda que ele só pudesse estrear a partir do mês de junho, pelo menos ia ganhando entrosamento com o restante do elenco. Também conversei com uma pessoa do staff do Dudu e a resposta foi se eles quiserem liberar o Dudu ou rescindir o contrato, que paguem a multa rescisória, multa astronômica, até porque o Dudu ganha R$1.600.000 por mês e tem contrato até 2027. A tendência é que exista um acordo, especialmente se propostas de clubes da Série A aparecerem. Queria destacar 2 frases ditas pelo Leonardo Jardim depois da vitória do Cruzeiro por 1-0 contra o Vasco no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Abre aspas, o motivo da suspensão do Dudu não foi por causa da entrevista. O motivo da suspensão é interno. Todos os envolvidos estão a par. Direção, jogador, todo mundo. Disse o Leonardo Jardim, que completou. Nesse momento não existe nada sobre a definição. Só um jogador que não foi relacionado, depois veremos as respostas que o clube vai dar. É o Leonardo Jardim jogando para a diretoria a decisão sobre o que fazer com um atacante. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Cruzeiro é o único com 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. São 3 jogos e 3 vitórias. Por conta desses 9 pontos conquistados, somados a 1 ponto como visitante, o Cruzeiro hoje é o 4º colocado no Campeonato Nacional, apesar desse caos extracampo e da campanha vexatória na Sul-Americana. E você, o que pensa sobre essa história? Gostaria do Dudu no seu time? Já usa o espaço para comentar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau. Dudu no Botafogo? Um meio-atacante vive situação conturbada no Cruzeiro e, segundo a Rádio Itatiaia, ele pode ser opção para o Glorioso para a disputa do Super Mundial de Clubes, em junho. O jogador de 33 anos reclamou de ter sido barrado pelo técnico Léo Jardim e recentemente foi cortado do jogo contra o Vasco, pela 6ª rodada do Brasileirão. Dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço fez gestos de que o atacante pode estar indo embora. A diretoria cruzeirense e o empresário André Cury vão tentar encontrar uma solução. Diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito fez elogios a Dudu, mas garantiu que não há conversas. Abre aspas. Não teve nada, mas é um atleta bem interessante. Dudu se encaixa em qualquer time do Brasil, afirmou Alessandro Brito. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. O atacante Dudu seria um bom reforço para o Glorioso? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Botafogo. Se inscreve para não perder.